Som, certinho. Boa tarde, gente. Estou aqui com o Geraldo. Ai, cancela. Já foi, já. Edu, quer ser agora? Oi, Nossa. Oi, pessoal. Meu nome é Stephanie, eu faço parte do Grupo Amor Perfeito. Estamos aqui para a realização do nosso terceiro podcast. Hoje o nosso entrevistado vai ser o Geraldo. Ele é um trabalhador da Casa de Meimei, ele atua no Grupo Artístico Despertar da casa. Ele é um atuante também na Casa do Caminho. E vamos bater um papo aqui agora, Geraldo. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é: como foi o seu primeiro contato com a religião espírita? Nossa, Bom, primeiro, né, oi para todos. É um prazer estar aqui, né, sendo prestigiado por esse grupo, o Amor Perfeito. E antes de eu responder essa pergunta, você falou meu contato com a doutrina espírita. Então, eu gostei muito quando eu ouvi esse poema de Eurípides Barçanufo, ele afirmando o que é ser espírita. Então ele começa assim, ó: ser espírita é ser clemente, é ter alma de crente sempre voltada para o bem, é ajudar a quem erra e entre os atrasos da terra não fazer mal por ninguém. É ter sempre por divisa tudo que é nobre e suaviza o pranto, a dor, a aflição, fazendo a caridade e não se perder na orfandade, amigo da perdição. É em Deus ter toda a crença profunda, suave, imensa, consubstanciada na fé, e aguardar sempre na memória os ensinamentos e a glória de Jesus de Nazaré. Ser espírita é perdoar a injúria, é suavizar a penúria de quem não tem nem o pão, é se tornar complacente com o inimigo insolente, tendo por lema o perdão. Ser espírita. Eurípides Barçanufo. Bom, você me perguntou qual foi o meu primeiro contato com a doutrina espírita. É engraçado que assim, eu fui criado como católico, e não que tinha nada de errado, eu tenho muitos amigos que são católicos, tudo, mas eu não entendia, alguns entendiam, eu fiz a primeira comunhão, e a melhor parte da missa, gente, era assim: vai em paz, o Senhor vos acompanha. Então, assim, não que a doutrina estava, só que assim, me faltava muita coisa. E num determinado momento da minha vida, eu estava passando por várias dificuldades, umas dificuldades terríveis, né, alcoólatra que sou, assim, em recuperação. Então passei por várias, e a minha esposa Vera, que está aqui do lado, ela sempre falava assim: ó, vamos lá comigo, vamos lá no Meimei. E eu falava assim: o que é o Meimei? Ah, não, uma casa espírita. Eu falava: não vou nada, isso é macumba, que é isso? E sabe, eu era muito resistente. Só que quando apertou as dificuldades, eu decidi, ela me trouxe aqui, eu entrei aqui pelo sábado. E no sábado, nesse dia, parece que depois eu fui compreendendo que a espiritualidade atua. Então eu vi, o palestrante já lembrava um tio que há muito tempo eu não via. Eu fiquei vidrado naquele homem, né, um negro de camisa vermelha, assim. Eu fiquei vidrado nele. E ele começou a falar de Jesus de uma forma em que eu nunca tinha ouvido, sabe? Uma simplicidade tão grande, e aquilo foi me pegando. Isso antes do Evangelho, né? Ficavam 2 médios ali, né? E antes do Evangelho, a Ditinha, que eu conheci aqui no sábado, é uma amiga nossa que já está no plano espiritual. Eu gostei dela a primeira vez, quando ela sentadinha aqui, ó, deu a primeira nota do violão, tocando a música antes da palestra. Aquilo já me encantou. E aquele homem falando de Jesus ali, aquilo ali, eu comecei a frequentar, ele vinha de sábado. Só que ainda, né, com o pé lá, ainda bebia bastante, né? Então eu ia e acabei que, assim, eu fui começar a firmar aqui, quando um sábado não deu para mim vir, aí ela falou assim: bom, para a gente não ficar sem, vamos no domingo. E quando eu cheguei aqui no domingo, aí eu me apaixonei, porque tinha uma banda que tocava aqui, e aí o Evangelho tinha um grupo de jovens presentes, né? Então eu comecei a ficar, eu comecei a gostar da casa. Né? E da forma em que eles falavam de Jesus, aquilo ali que me encantou. Então meu primeiro contato foi assim: primeiro por insistência da Vera, depois eu vi e acabei me apaixonando. Nossa, gente, bacana. É uma experiência assim muito rica. Realmente a doutrina é uma religião que faz a gente se apaixonar, né? Gê, a segunda pergunta que eu tenho para você é para você falar o que te motiva e também o que te dificulta se manter ativo. Se existe a dificuldade ou não, e uma motivação também. Nossa, dificuldade é o que mais existe, gente do céu. No começo, eu comecei a frequentar aqui por volta de 96 ou 99, né? Sei que eu comecei a ficar ativo mesmo quando eu vim para o domingo. E é engraçado que, assim, você vem de fora, você vê, né, um pouco machismo ainda em você. E quando eu cheguei ali na recepção, estava a Carminha, que é uma trabalhadora, acho que ela ainda é do GE, a Carminha, ela é de Suzano. E ela era da recepção. E logo quando eu entrei, o Milton, né, não chegou abraçando: seja bem-vindo, meu amigo, dando um beijo. E aí que negócio é isso aí, homem abraçando o homem. Então é uma coisa engraçada. Só que aí eu vi que aquilo era uma coisa assim, frequente, né? Os espíritas são assim: abraça, beija. E aquilo eu comecei a ficando confortável.
E o que me motivou foi ver assim, tinha uma juventude aqui, né? Tinha um grupo, era o grupo Jovens Presente. E tinha uma banda Águia, né? Então eu lembro dos jovens, os jovens hoje são adultos, né? Tem o Frank, que é da Rádio Boa Nova, tinha o Alex, né? O filho da Ana, tinha a Anabel, que é filha do Milton, tinha a Luciana. É uma galera que eles faziam com que isso aqui se movimentasse. E eu sempre adorei arte, né? Então eu via aquela arte, aquela música, aquilo ali aflorando, eu falei, nossa, aqui que eu vou ficar. E aí eu comecei a ficar. E as dificuldades são aquelas ainda. Como eu estava com o pé ainda lá, eu ainda bebia, então assim, você vinha, achava legal, tudo aquilo era bacana, só que saía dali para fora, já vinha as dificuldades, né? A dificuldade de que é? Depois você vem aprender que você vem com uma parte de anomalias, né? E vem uma parte de espírito com você. Alguns tentam te tirar daqui, outros acaba gostando também e quer ficar aqui com você. Então as dificuldades é você sai de casa, sempre estava com problema, na hora de ficar aqui, né, dava às vezes sono, então muitas das coisas. Mas assim, a persistência foi da forma que eles falavam de Jesus. Isso aí foi me mantendo, e a arte, eu acho que eu gosto muito, né, de você falar de Jesus, falar do Evangelho de uma forma artística. Então aquilo foi me motivando, e eu fui ficando. E aí eu fui tendo espaço um pouquinho mais na frente, e estou aqui até hoje. Ai, que legal, Gê. Obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Pessoal, meu nome é Jéssica, eu vou dar continuidade com a entrevista do Gê. Então, eu gostaria de saber, Gê, como que foi sofrer um infarto estando dirigindo no ônibus e pra gente contar um pouco dessa sua experiência, o que você sentiu. Nossa, essa pergunta essa é corrida mesmo. Gente, ó, é uma coisa assim, você vai valorizando a vida quando você percebe que você pode sair de casa e não voltar mais. Eu estava bem naquele dia, né, estava ali normal, dei uma viagem, e quando eu saí do Parque Dom Pedro, diz a cobradora que estava comigo, eu fiquei bravo um pouco com o rapaz lá, mas não foi a esse ponto. Sei que eu saí da 10h20, entrei na Rádio Oeste e comecei a sentir uma coisa muito ruim aqui, né, no peito, e eu achava que era gases, né, olha só a ignorância. E eu continuei dirigindo, né, eu trabalho com ônibus de 18 metros, tinha alguns passageiros, um bom que tinha um passageiro que ele era um policial, e tinha uma que era técnica de enfermagem, olha só. E quando chegou um determinado momento, a cobradora percebeu que eu não estava bem e falou, Gê, você não está muito bem. E quando ela perguntou, você está bem? Eu falei, não. Aí ele falou assim, então para. Eu consegui parar o ônibus, puxei freio de mão, pisca-alerta, e aquilo, o que me deu foi medo, sabe? Aquela frase, gente, não é frase feita, hein? Que fala que a vida da gente passa em segundos, é verdade. Me passou todos os momentos, minha netinha, agora está com 1 ano, ela tinha uns 7 meses, então medo de não ver mais minha neta, medo de não ver meu neto, não ver minhas filhas, isso me deu muito medo. Mas acho que a espiritualidade agiu naquela hora. Tinha um policial que já acionou bombeiro, tinha uma técnica de enfermagem que fez todo o procedimento, eu fui atendido a tempo, os médicos falaram, o tempo foi preciso. E graças a Deus eu estou aqui. E o medo, né? Medo constante. Graças a Deus que deu tudo certo, né? Liga o microfone. Eu quero a microfonia. A parte vai ter que editar. Você liga e desliga quando for falar. Tá, beleza. Então, pode ir. Então, graças a Deus que deu tudo certo, você está aqui com a gente hoje. E eu quero fazer mais uma pergunta. Você diria que o ocorrido com o ônibus fortaleceu a sua fé? Gente, com certeza. É aquilo que a gente fala, né? A gente começa a valorizar e já devia, né? Eu falo que eu sou agente, né? Você fala ser espírito, eu ainda não sou, porque ainda tem algumas etapas. Eu sou muito ansioso, eu fico muito nervoso, a Vera sempre fala comigo. Nossa, é muito nervoso. E realmente, eu sou muito nervoso, o pavio não existe, não é que eu brinco assim com todo mundo, mas eu sou muito nervoso. Só que nesse dia, e desse dia em diante, eu comecei a perceber que a gente pode sair de casa e não voltar. E aí eu falava assim, nossa, como eu fui amparado pela espiritualidade, né? Como estavam as pessoas certas na hora certa, como quando eu fiz os cursos, a gente sempre falava isso. E aí depois eu vivi isso, que realmente está tudo certo na hora certa, no lugar certo, e não era para mim ter ido, e por conta dessas pessoas que estavam ali. Então, eu acredito que assim, a minha fé ela fortaleceu muito depois disso. Pessoal, meu nome é Marcos e como vamos dando continuidade à entrevista do Geraldo, eu queria te fazer uma pergunta. Depois de tantas perguntas que você respondeu assim, falando sobre a sua trajetória no Espiritismo, eu queria saber algo marcante para você que aconteceu nessa religião. Como eu disse, né, lá no começo, para mim o que foi marcante para mim foi a forma em que a doutrina, né, ela aborda Jesus, né. Você vem de outras religiões e eu não estou falando, né, não estou desmerecendo, mas assim, se prega um Jesus um pouco assim santificado, assim, um Jesus assim muito místico, então é uma coisa até difícil de você compreender, né. Aí coloca um Deus também como
sabe, com intimidação, você tem que temer a Deus. E quando eu cheguei na filosofia espírita, o diferencial para mim foi isso. Foi a abordagem de você ver um Deus de amor e um Jesus próximo. Nas outras eu me sentia muito distante de Jesus. Então, isso foi me cativando a cada dia, né? E aí, quando você vai estudando, fazendo os cursos, eu comecei a fazer os cursos aqui em 2001, né? Era o preparatório, nem existe mais. Então, eu comecei a fazer os cursos e no decorrer dos cursos, eu tive um professor muito bom, né? O Joel, e ele dava umas aulas que até hoje eu levo para a vida. Então, quando você começa a ter esses ensinamentos, aí você vai percebendo que a doutrina ela não é uma doutrina, ela é uma filosofia de vida que você vai levar para a vida. Então, o marcante da doutrina é isso, que ela te dá leques de opções. Então, ela não te proíbe nada, ela não fala, isso é proibido, isso é pecado, isso não pode, isso não pode. Ela começa a te mostrar o que te convém. E aí fica mais fácil você entender o Evangelho. Paulo de Tarso, ele tem uma das cartas, ele fala assim, ó, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Você vai entender isso quando você chega na doutrina espírita. Porque quando se fala lá de outras formas, você não vai entender. Então, o que significa? Que eu posso tudo. Eu tenho livre-arbítrio. Porém, algumas coisas não me convêm. Então, você mesmo vai começando a trilhar. Então, isso aí para mim foi muito marcante aqui na Casa Espírita, né? E assim, eu sempre tive medo, fui convidado já para trabalhar na desobsessão, eu tenho muito medo de falar com os espíritos e eles acabam me derrubando. Mas assim, é uma coisa marcante de você ver psicografia, que eu já fui em sessão de psicografia, de você sair de lá chorando mesmo de tanta emoção. É uma coisa muito forte. Legal, legal. Eu queria te perguntar, como você foi dito aqui, que você faz parte do Grupo Despertar, como foi trabalhar com esse grupo durante a pandemia, as dificuldades que vocês enfrentaram? Bom, eu acredito que a dificuldade foi para todos, né? Tem a Tânia também, que tem o Grupo Amor Perfeito, né? Então, assim, você falar para os jovens que ele já tem que estar na faculdade online, que ele tem que estar na escola online, que ele tem que estar várias coisas online, então as coisas foram mudando. E aí você não ter um grupo, né, como Despertar, como Amor Perfeito online, foi um pouco difícil. E assim, e não até por conta dos jovens, a gente até entende, né? Porque por vários, eu já falei aqui, por vários motivos. Então a dificuldade foi essa, às vezes, de ter gente, nós demoramos um tempo para a gente perceber que a gente devia continuar, né? A Stephanie que está aqui com a gente. E aí nós percebemos que o Vlad deu mais ou menos cadê vocês, né? E aí a gente começou a perceber que a gente precisava continuar. E aí foi difícil, assim, nas reuniões aparecia 2, 3, né? Aí a gente ficava, falava, e a gente não tinha ainda nada. A gente já tinha uns trabalhos na grade, mas assim, por conta da pandemia eles ficaram todos. E aí um deles foi, o primeiro trabalho que a gente fez na pandemia foi o Dia das Crianças, que a gente pegou, precisava fazer, o Vlad falou, quero de vocês uma apresentaçãozinha curta do Dia das Crianças. E a gente vai daqui, vai dali, lembrando do rato, né? E nós fizemos lá do ratinho, da palavra cantada. E foi bacana, porque foi uma experiência diferente. A Stephanie ajudou a gente bastante, porque ela fez todo mundo ficar, cada um gravou de casa, ficou no mesmo cenário. Eu achei aquilo maravilhoso, eu falei, nossa. E aí eu comecei a explorar ela. Eu comecei, Stephanie, o que a gente pode fazer? Stephanie, ela ficava, às vezes eu mandava tanta mensagem, e eu sou daquele sem noção que eu mando mensagem muito longa, né? Para fragmentar. Mas assim, a dificuldade foi, e a gente continuou fazendo. Aí veio os evangelhos, começou comigo e com ela. Então, e aí a dificuldade, ela continuou. Aí começamos com as parábolas, né? Depois de a gente ter feito o Dia das Crianças, parábola. Eu e a Stephanie fizemos uma parábola do semeador, foi uma experiência bacana. Como a gente estava aprendendo, a gente colocou um fundo lá, não deu muito certo, mas assim, a parábola ela foi, né, foi usada nas aulas das crianças. E tem outras parábolas ainda que está pronta, né? Só falta a gente marcar dias para a gente gravar aqui. E um trabalho que a gente já está iniciando e daqui a pouco vocês irão saber. Muito obrigado, Geraldo, pelas respostas. Eduardo, vamos dar continuidade aqui na entrevista. Então, Geraldo, quais trabalhos você realiza aqui no MEI e em outros centros, e como a Casa do Caminho, por exemplo? Legal. Aqui, eu fiquei muitos anos na evangelização, né? Com a turma de 14 a 16 anos, né? Hoje são todos eles, todos adultos já. Eu comecei ali pela evangelização. Aí, ao longo do caminho, né, da casa que eu estou aqui, né? Eu conto ali por conta de 96 ou 99. E aí, de lá para cá, eu fiquei pela evangelização, eu fui tendo espaço, porque eu gosto muito do teatro, da arte, né? Então, eu comecei a perceber que as pessoas davam espaço. O Vlad mesmo me levou para a evangelização utilizando o teatro. Eu tive que fazer um personagem lá e eu gostei e acabei ficando em evangelização. Logo depois, com o
passou o tempo, né? E nós montamos um grupo aqui, o GAF, onde tem uma entrevistadora que está aqui, que era uma das nossas personagens. E o GAF, ele durou acho que uns 2 anos, e eu continuei, eu junto com a Kátia, depois eu com a Kátia, a Paula e o João, nós montamos o Despertar, que perdura até hoje. Aprendemos bastante com a Kátia é exigente, né? Ela está me lembrando. E aprendemos bastante com ela, e nós começamos a elaborar uns trabalhos, e isso foi me motivando. Então, eu fiquei aqui na casa, com o trabalho de evangelização, e o Despertar, paralelo. E na Casa do Caminho é uma casa pequena que tem aqui no Parque Santa Rita. Lá eu faço um trabalho completamente diferente. Aqui eu também já trabalhei na assistência, mas fiquei acho que uns 2 anos, porque eu queria me dedicar mais ao teatro, à arte e à evangelização. Lá na Casa do Caminho já não, eu trabalho na assistência, lá do passe, eu falo lá, é assistência. E eu levei também a arte para lá também, porque a gente tem um grupo de tarefeiros lá que a gente faz alguns evangelhos representados lá. Legal. Poderia contar um pouco da iniciativa da Fundação do Grupo Despertar e como o grupo está hoje? É interessante, né? Nós começamos lá com bastante entusiasmo, né? Porque eu já vinha vindo de uma experiência do GAF, né? O GAF, eu fiquei muito triste quando ele acabou, porque nós fizemos uma peça intensa, né? E ficamos uns 2 anos andando por vários centros e depois acabou por alguns motivos, né? Que a gente, né? Um pouquinho de vaidade, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E aí, eu fiquei um tempo sem nenhum grupo, só que faltava alguma coisa, né? Eu precisava disso, né? E aí encontrei a Kátia, aí a gente conversando, o João falou assim, a gente podia montar um grupo de teatro. Eu falei, não, legal, aí a Kátia falou, eu tô dentro. E aí a gente começou, né? Entusiasmo muito, e nós começamos, a primeira peça nossa foi uma peça até autoral, né? Era Orion, acho que era de planetas, né? Eu não lembro muito bem. Sei que de lá a gente começou a elaborar outros trabalhos, aí a gente já pegou o Pluft, que são obras, né? Obras que já existem, obra literária, que a gente começou a colocar um pouquinho da filosofia espírita dentro dessas obras. E foi dando resultado, nós fomos tendo espaço na casa. É lógico que no começo assim, foi um pouco difícil, a gente teve um pouco de dificuldade, né? E aí até as pessoas da casa mesmo entender o nosso trabalho, entender a proposta que era levar o Evangelho de Cristo, né, através da arte. Então a gente continuou. A Kátia, por um motivo, depois ela teve que sair. Ficamos aí um tempo, eu fiquei, né, a Paula e o João mudaram, eu fiquei sozinho, encontrei uma outra amiga que graças a Deus também abraçou esse sonho, que é a Nete, né? Que faz parte com a gente hoje, e aí a gente deu continuidade, aí já veio o Mágico de Oz, já veio, né, a Bela e a Fera, e foi vindo esse trabalho. Hoje, por conta da pandemia, eu acredito que isso aconteceu em vários trabalhos, deu uma demandada, por quê? Porque eles são jovens que estão trabalhando, estão estudando, entrando no mercado de trabalho, né? Então, um saiu, dificuldade também de internet, só que a gente está mais ou menos com um grupo de uns 9 pessoas, uns 9, atuante mesmo nós temos uns 6 que vem, né? E aí a gente... estamos até hoje, né? Estamos com um projeto novo, que daqui a pouco a gente acho que, não sei se conversa sobre ele, e está aí, aos trancos e barrancos, mas ele está aí, e eu fico muito, é muito gratificante esse trabalho. Olá a todos, meu nome é Ana Laura, e eu vou dar continuidade às questões. Veja a sua vida hoje, e conta um pouco pra gente, o que a doutrina espírita contribuiu para você ser a pessoa que você se tornou hoje. Nossa, sim, pergunta complexa, né? Não, mas é bacana. E olha, gente, é legal que foi a primeira jovem que contracenou comigo antes do Despertar, a Laura. Tinha 12 aninhos, né? 12 aninhos. E esses jovens, todos eles que fizeram a entrevista comigo aqui também. É só uma que eu vi criança, que foi a Ana Laura, 2, né? E a Stephanie. Os outros eu já fui vendo um pouquinho mais adulto. Mas a pergunta, nossa, interessante. Assim, o que mudou é essa pergunta, né? Assim, tudo. Eu penso assim que quando você começa uma doutrina, né, nessa que te dá tantas oportunidades, e aí eu fui vindo, né, como eu já comentei, então eu fui tendo espaço aqui na casa e a cada dia, e assim, formar esses grupos para mim foi gratificante, né? Fazer com que os jovens estivessem com a gente lá, né, introduzir a arte. É muito gratificante porque se eu voltar para trás, olha, você vê o Rafael, né, foi um dos que fez parte do Despertar. O Rafael hoje está aí, ó, fazendo carreira aí, né? Não cantava, né? Ele não cantava para ele cantar uma música no Mágico de Oz foi difícil. E hoje ele está aí cantando, tem várias músicas dele, ele fez curso de ator, né? Hoje ele já é um ator, eu acredito que até um ator já profissional. Então isso tudo é gratificante. E você vê os jovens que eu comentei, que quando eu comecei na evangelização, tem jovens que falam comigo, o Gabriel, né, o Zambolini, ele sempre fala para mim, nossa, aprendi tanto com você. Isso é gratificante, de você ter, de alguma forma, contribuído, né, passado alguma coisa de positivo para os jovens, né.
E eu gosto muito, eu atuo muito, o Despertar para mim é uma ferramenta que a gente usa, esses temas que estão sendo aí elaborados nesses últimos tempos de pandemia, que é o jovem na casa espírita. Eu me preocupo muito com isso, porque a gente percebe que tem algumas casas que não têm juventude, tem algumas casas que não dão esse espaço que a casa tem alguns espíritas, infelizmente, profissionais, aí há um pouco a mais tempo, que não dá essa abertura. E eu me preocupo muito com isso, de dar essa abertura para o jovem, para que vocês tenham voz, para que vocês venham para casa. Então, o Despertar, ele já tinha essa finalidade lá atrás, eu junto com a Kátia, com o João, com a Paula, e aí a gente dá continuidade. E isso vai me motivando, e fez com que a gente acaba se melhorando. Quando você vai e passa algo de positivo, você vai melhorando. Eu ainda preciso muito, se a Bela estivesse aqui, ela fala assim, nossa, precisa mudar muito ainda. E a gente sabe disso, né? O bom da doutrina é essa, você não vira santo, você não vai, talvez nem nessa encarnação você não recupere algumas coisas que você tem de deficiência. Porém, a cada dia você vai melhorando. Ela falou, né, foi uma das perguntas do meu infarto, depois disso então que você vai pensando, fala, nossa, como a vida ela pode ser frágil, como o momento ele pode ser rápido na vida da gente. Então, a cada dia eu procuro e vou procurar, né, cada dia mais, a cada dia ser um pouco melhor que ontem e hoje. Muito legal, Gera. Muito obrigada, viu? Prazer meu, né? E aí a gente dá continuidade. E isso vai me motivando. E fez com que a gente acaba se melhorando. Quando você vai e passa algo de positivo, você vai melhorando. Eu ainda preciso muito, se a Bela estivesse aqui, ela fala assim, nossa, precisa mudar muito ainda. E a gente sabe disso, né? O bom da doutrina é essa, você não vira santo, você não vai, talvez nem nessa encarnação você não recupere algumas coisas que você tem de deficiência. Porém, a cada dia você vai melhorando. Ela falou, né, foi uma das perguntas do meu infarto, depois disso então que você vai pensando, fala, nossa, como a vida ela pode ser frágil, como o momento ele pode ser rápido na vida da gente. Então, a cada dia eu procuro e vou procurar, né, cada dia mais, a cada dia ser um pouco melhor que ontem e hoje. Muito legal, Gera. Muito obrigada, viu? Prazer meu, né? Eu queria agradecer, né, ao Grupo Amor Perfeito, por sempre é prestigiado, né? Porque a gente pensa, eu vi o podcast da Ana, vi dos trabalhadores, muito, muito bom, né? E aí eu queria terminar essa nossa entrevista, né, com esses jovens, né? Que a maioria deles foram do Despertar, foi do outro grupo que eu tive também aqui, e o momento dessas reflexões que está falando do jovem na casa, né? Alguns retornando. Então eu queria terminar essa entrevista aqui com um poema que eu gosto muito, é de um poeta bem simples, ele é um poeta que ele é bem do nosso entendimento, é um poeta do povo. E a poesia se chama Recomeço. Ele fala assim, quando o mundo bater forte e sua alma sangrar, quando o peso dessa vida te ferir e esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e teu corpo fraquejar, quando não houver caminho e nem um lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Ou quando você cair e ninguém te amparar, quando a força do que é ruim conseguir te derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, quando tudo que é real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem te quer bem, reconquiste qualquer sabor. E se um dia lá na frente a vida te der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Braulio Bessa.